Olá pessoal que está aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai hoje falar sobre mais uma revista da gestão rural. Hoje é sobre a 13ª edição da revista, que fala sobre tributação no agronegócio. Eu sou a Fabiane, quem está aqui comigo é o Daniel, que também é sócio da Factum. Tudo bom, Daniel? Bem, pessoal. Daniel, a parte tributária do agronegócio ainda não é um assunto que é bem quisto, né, pelos produtores, né? O que tu acha assim, em relação à atividade rural explorada na pessoa física, que é o mais comum que a gente vê hoje nas fazendas, nos nossos clientes mesmo? O que pode ter de benefício, mas também tem que ter uma tomada de atenção maior em relação a esse tipo de exploração? Sim, Fabiane, o que eu vejo, a gente tem nessas andanças que nós fizemos pelo Rio Grande, né? A gente acaba percebendo que a grande maioria dos produtores rurais exerce a exploração da atividade rural na pessoa física, tá? Isso é comum e sempre foi feito, porém, não tem como afirmar que isso é a melhor forma de se explorar a atividade rural. Isso porque muitas vezes isso é meio que maquiado pela forma como se utiliza a exploração. A exemplo, temos lá produtores que, quando percebem que vai se ter imposto a pagar, saem em busca das despesas que efetivamente tiveram na exploração rural, de forma que o resultado da sua atividade gere pouco imposto. E isso gera um problema que eu entendo que muitas vezes o produtor acaba não atentando, que é o problema de gerar uma falta de procedência para ele no futuro. E o endividamento muitas vezes também muito grande, né? O endividamento, eles acabam não percebendo que ao final da despesa continuará a conta a ser paga, né? Sim. Então ano que vem eu não terei essa despesa, mas eu terei a conta para pagar, né? E, por exemplo, a gente tem se deparado muitas vezes produtores que querem comprar um campo. Uhum. Como é que ele vai fazer a compra de um campo se ele não tem a procedência? Exatamente, porque aí a atividade rural pode estar vindo de prejuízos há muitos anos, de uma forma que o único objetivo era poupar imposto. Exatamente, esse é o único objetivo. Na verdade, o que a gente defende é que eu não posso afirmar que outras formas sejam as mais adequadas, porque Sim. isso depende da forma com que cada negócio se estrutura. Exato. Muitas vezes é possível que a exploração na pessoa física seja mais adequada. Sim. O que nós defendemos sempre é a necessidade de conhecer outras possibilidades, outras estruturas de exploração que possibilitem menor impacto tributário, gerando para o produtor a devida procedência, em que de fato existe de receita, de despesa e o imposto a ser pago. O que tu diz então é que para a gente analisar de que forma o produtor vai se estruturar e explorar a atividade, seja na pessoa física ou seja em qualquer uma das formas da pessoa jurídica, é que primeiro tem que ver que tipo de organização interna ele tem. Antes de pensar na economia tributária, pensar em quanto ele está disposto a trabalhar a transparência, a trabalhar uma questão mais legal, né, do que é devido. Sim, até porque muitas vezes a estrutura familiar impacta no negócio. Exatamente. Ou seja, a gente tem muitas vezes vários núcleos familiares trabalhando em comum no mesmo negócio, na mesma propriedade, né? E isso é importantíssimo porque isso gera, por exemplo, muitas vezes a pulverização através de CPFs diferentes. Aí isso impacta também no momento em que nós vamos analisar a questão tributária, o impacto tributário ou a tributação que seria mais interessante para aquele negócio. Inclusive isso vai para o campo do direito de família também, né? Porque às vezes tu pulveriza tanto a tua atividade em vários CPFs e um dos sócios lá, dos irmãos, por exemplo, pode se separar e ele tem tudo aquele patrimônio no CPF dele. É muito comum a questão de que eles entendem, mas isso aqui foi um bem doado, né? Sim. E não acabam atentando para o impacto do direito de família. Sim. Porque, é um bem doado, é verdadeira a premissa de que não comunica, né? Porém, há que atentar para o crescimento do patrimônio decorrente daquela atividade, né? E isso sim seria algo comunicável, né, no momento de uma separação, por exemplo. É muita coisa para nós pensarmos, né, e refletir em cima só para
e que parece uma coisa tão simples, né? De chegar lá em novembro, outubro, achar que vai pagar muito imposto e sair fazendo despesas, né? Ou investimentos. Daniel, outra coisa que a gente traz aqui na revista, nessa 13ª edição, é sobre a possibilidade de explorar na pessoa jurídica, através de uma empresa. É comum ouvir falar na holding rural também, né, que seria uma exploração que na realidade é uma agropecuária. O que a gente propõe aqui não é nem necessariamente uma holding rural, mas sim uma empresa agropecuária produtora rural, só que através de um CNPJ. Em contrapartida, tudo isso que tu disseste, que são coisas que a gente tem que atentar na pessoa física, a gente consegue dar uma amenizada maior, vamos dizer assim, na pessoa jurídica? Sim, Fabiane, vamos lá. O que a gente tem que partir de uma premissa básica para poder falar da pessoa, qual o impacto que a pessoa jurídica, uma holding, uma agropecuária, Sim. teria na exploração? A gente costuma sempre dizer que o produtor rural paga no máximo de imposto uma alíquota de 5,5%. Isso por quê? Porque ou ele vai trabalhar no resultado arbitrado, ou seja, 20% do seu faturamento, isso quando o resultado dele for maior. Sim. Ou ele vai efetivamente tributar sobre o resultado efetivo, ou seja, 27,5% sobre o valor que deu de resultado da atividade. O lucro. O lucro, exatamente. Né? Com isso, seja por um ou por outro, terá uma alíquota efetiva de 5,5%. Isso porque sobre os 20% arbitrado, vai incidir os 27,5%. Sim. Em uma conta, falando, é o mesmo que dizer que a tributação é de 5,5% sobre o faturamento. Uma alíquota efetiva. Então quer dizer que isso é o máximo que ele pode pagar. Exatamente, na atividade rural. Da pessoa física. Da pessoa física. Tá. Quando a gente passa a olhar para a exploração na atividade, na pessoa jurídica, o que nós temos? Uma alíquota efetiva sobre o faturamento de 2,28%. Então já temos um efetivo resultado favorável para o produtor rural nessa exploração. Sim. Existe, óbvio, outras questões que devem ser analisadas, né, para fins de cálculo, qual é o impacto tributário que poderia ter. Mas, hoje, operando 100% uma holding, uma empresa rural, ela vai tributar 2,28% sobre a sua produção. Isso então é oportuno para aquelas atividades que geram lucro em rotina, assim, todos os anos gera lucro, então tu consegue diminuir, porque aí não tem a questão do prejuízo, né, que tu não faz compensação. Exatamente, por isso que eu digo que a gente não pode balizar a decisão por um último ano. Sim. A gente precisa ter um certo conhecimento do resultado dos outros anos para poder tomar a decisão correta. Às vezes acontecem situações excepcionais no campo. Ou às vezes existe um prejuízo que vem sendo compensado, mas vem demonstrando que aquilo ali logo irá se reverter e irá dar resultado positivo. Sim. Então, isso talvez porque foi feito um investimento grande nos anos anteriores e gerou esse prejuízo. Então, existem situações que devem ser muito bem analisadas a partir de um contexto ou de uma análise de mais de um ano ou do último ano da exploração. E eu diria que cada vez mais essa análise que tu fala é necessária, porque a gente está vendo a Receita Federal apertar o cerco cada vez mais, fiscalizar. Hoje em dia a gente tem o agronegócio como uma parcela da economia bastante forte e isso cai no ponto de visão, no radar de visão da Receita Federal. Então não cabe mais ao gestor fazer análises só na véspera de entregar o imposto de renda, né? Ou então de querer maquiar, né, a contabilidade, né, e as suas receitas e as suas despesas. Tem que ter um planejamento. Sim, porque na verdade essa situação de que o produtor rural vinha sendo muito difícil, talvez, a fiscalização, vem evoluindo, né? Essa questão de nota fiscal eletrônica, Verdade. A questão de informações vinculadas à própria movimentação de gado. Sim. Então, assim, isso acaba gerando, sim, possibilidades de aumentar a fiscalização e que tem que ser consideradas pelo produtor no momento de tomada de decisão, né? Ou seja, que risco você está disposto a correr. Exato. Mas eu até inverteria a pergunta, por que correr riscos, né, se tu tem como explorar de uma forma Excelente. correta, com uma questão de uma tributação talvez não tão impactante, Sim. né?
só te debruçar melhor nos teus números, né, e conseguir fazer um planejamento. Tu acaba perdendo foco no teu negócio, né, Fabiana? Porque na verdade tu deixa de cuidar o teu campo para correr atrás de nota fiscal absolutamente desnecessária, quando tu pode fazer isso através de um planejamento prévio, né, onde tu tens todo estruturado o teu negócio. Eu acho que é uma perda de tempo, um desvio de atenção desnecessário. É verdade. E, Daniel, tem uma outra situação de exploração que a gente costuma trabalhar bastante, que é a exploração mista, né? Que aí a gente consegue trazer os pontos positivos, né, da pessoa física com da pessoa jurídica e, claro, né, garantindo, tendo um lastro legal para isso, né? Tu pode falar um pouco? Claro. O que eu entendo? A exploração mista, ela traz algumas vantagens, tá? De ordem tributária e de ordem de forma de trabalho, tá? Isso porque quando nós estamos trabalhando com o produtor rural, nós temos a visão de tentar impactar o mínimo possível a forma como ele trabalha hoje. Sim. Tá? A exploração de forma mista, ela propicia que isso aconteça. Por quê? Porque nós não vamos mexer em uma série de elementos que hoje já estão estruturados e operando 100% dentro da propriedade e que poderiam gerar transtornos, né? Como, por exemplo, financiamentos, Certo. como, por exemplo, folha de pagamento, né? Fornecedores, etc., tá? E que podem ser mantidos como estão. Tá? E, além disso, né, de minimizar a questão burocrática, gera uma economia também. Sim. E isso porque nós consideramos a possibilidade de que uma parte da receita seja tributada através da pessoa física e uma parte da receita seja tributada através do seu parceiro, que seria a pessoa jurídica. E isso dentro de uma legalidade e, inclusive, servindo para aquela questão da sucessão que a gente fala e vai falar em outras revistas, em relação ao pagamento como se fosse de um arrendamento, né? Pelo campo. Não é uma receita aleatória que tu vai migrar, né, para uma outra. Existe um estudo para chegar até esse número, né? Sim, com certeza. Tudo é feito de forma estruturada, amparada em documentos prévios. Tem que ter contratos para isso. Contratos que regularizem ou que demonstrem efetivamente a relação jurídica estabelecida entre a empresa e o produtor. Tá? Essa questão de exploração é extremamente importante que seja refletida em contratos, tá? Para que demonstrem a forma como a operação está estruturada, né, de forma prévia, para que não haja dúvida em relação à transparência como a operação está sendo feita no campo. Ah, perfeito. Então, cada vez mais a gente quer trabalhar que o produtor tenha um menos risco, tenha menos impacto tributário e tenha uma harmonia maior para o seu negócio junto com a família, né? A forma de exploração da atividade na forma mista, ela, além de trazer benefícios da ordem tributária, de economia tributária na exploração, ela se mostra também muito interessante para uma forma embrionária de se trabalhar também o planejamento da sucessão dentro da família. Excelente. Então, tem muita coisa boa ainda nessa revista, vocês já assistiram um pouco do tema. Vou convidar vocês a irem no nosso site, a baixar ela gratuitamente. Pode também entrar em contato conosco e pedir essa via física que a gente manda até vocês, também de forma gratuita. A gente agradece por estarem nos acompanhando aqui no YouTube. Assistam também aos nossos outros vídeos nas outras redes sociais e também convido a todos para virem conhecer o nosso escritório aqui e tomar um café conosco, né, Daniel? É verdade. Tá bom? Um abraço e até mais!